E se eu te disser que durante 73 anos, o mundo inteiro procurou pelo Titanic no lugar errado, que a localização real do navio mais famoso da história estava sendo deliberadamente escondida por governos que tinham segredos muito mais sombrios para proteger do que qualquer tesouro perdido no fundo do oceano? Eu sou o nome do narrador. E aqui no Além do Óbvio, nós descobrimos as verdades que ficam escondidas por trás das versões oficiais. Se você quer conhecer histórias que vão mudar completamente a forma como você enxerga o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai descobrir que a busca pelo Titanic foi uma das maiores operações de encobrimento da história moderna. Abril de 1912. O mundo acabava de ser abalado pela notícia mais chocante da época. O Titanic, considerado inafundável, havia desaparecido nas águas geladas do Atlântico Norte. Mais de 500 pessoas perderam suas vidas naquela madrugada trágica. Mas o que aconteceu depois é ainda mais perturbador do que a própria tragédia. Durante décadas, expedições científicas, caçadores de tesouros e governos inteiros investiram milhões de dólares procurando pelos destroços. Tecnologia de ponta, submarinos de última geração, equipamentos de sonar mais avançados do mundo e nada. O Titanic simplesmente havia sumido, como se tivesse sido engolido por um buraco negro no meio do oceano. Agora pense comigo. Estamos falando de um navio de 269 metros de comprimento, quase 3 campos de futebol, colocados um atrás do outro. Uma estrutura gigantesca de aço e ferro que pesava 46 mil toneladas. Como algo assim simplesmente desaparece? Como é possível que, com toda a tecnologia disponível na época, ninguém conseguia encontrar destroços tão massivos? A resposta oficial sempre foi a mesma. O oceano é vasto, as profundezas são inexploradas, a tecnologia ainda não era suficiente. Mas essa explicação nunca fez sentido para quem realmente parava para pensar na situação. Porque veja só, já em 1912, apenas algumas horas após o naufrágio, os navios de resgate chegaram ao local exato onde o Titanic havia afundado. Eles tinham as coordenadas precisas, fornecidas pelo próprio operador de rádio do navio antes que ele fosse completamente engolido pelas águas. Então por que, com a localização em mãos, dezenas de expedições falharam miseravelmente? Por que empresas especializadas em salvamento marítimo, com décadas de experiência em recuperar navios naufragados, voltavam de mãos vazias, uma após a outra? A primeira pista de que algo estava muito errado surgiu quando documentos confidenciais começaram a vazar nos anos 1960. Relatórios militares classificados mencionavam operações especiais na região onde o Titanic havia afundado. Operações que nada tinham a ver com busca e salvamento, mas sim com algo muito mais sinistro: testes de armas nucleares submarinas. Você consegue imaginar? Enquanto famílias enlutadas esperavam que os corpos de seus entes queridos fossem recuperados, enquanto o mundo chorava uma das maiores tragédias marítimas da história, potências militares estavam usando aquela região como campo de testes para as armas mais destrutivas já criadas pela humanidade. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Porque conforme mais documentos vieram à tona, ficou claro que a área ao redor do Titanic não era só um campo de testes, era também um cemitério de segredos militares. Submarinos nucleares afundados, experimentos químicos, até mesmo evidências de encontros com objetos não identificados foram documentados naquela região. Robert Ballard, um oceanógrafo americano com décadas de experiência em exploração submarina, faz o anúncio que mudaria tudo. Encontramos o Titanic. Depois de 73 anos de buscas infrutíferas, finalmente os destroços haviam sido localizados a 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. O mundo inteiro celebrou. Jornais estamparam a descoberta nas primeiras páginas. Ballard
virou uma celebridade instantânea. Mas aqui é onde a história oficial começa a desmoronar completamente, porque Robert Ballard não estava procurando pelo Titanic quando o encontrou. Na verdade, ele nem sequer tinha autorização para procurar pelo navio mais famoso do mundo. Ballard estava em uma missão ultra-secreta para a Marinha Americana, investigando os destroços de 2 submarinos nucleares soviéticos que haviam afundado durante a Guerra Fria, o USS Thrasher e o USS Scorpion. Pense na ironia da situação. Durante décadas, expedições científicas legítimas, com financiamento adequado e tecnologia de ponta, falharam em encontrar o Titanic. Mas um homem, em uma missão militar secreta, procurando por algo completamente diferente, simplesmente tropeça nos destroços do navio mais procurado da história. A versão que Ballard contou ao público foi cuidadosamente ensaiada. Ele disse que estava testando equipamentos de exploração submarina quando, por acaso, detectou estruturas metálicas no fundo do oceano. Que sorte extraordinária, não é mesmo? Entre milhões de quilômetros quadrados de oceano vazio, ele acidentalmente encontra exatamente o que o mundo inteiro estava procurando há mais de 7 décadas. Mas a verdade, que só veio à tona anos depois através de documentos desclassificados, é muito mais perturbadora. Ballard não só sabia exatamente onde estava o Titanic, ele sabia há anos. A Marinha Americana havia localizado os destroços ainda na década de 1960 durante operações de mapeamento do fundo oceânico relacionadas à Guerra Fria. E aqui vem a pergunta que ninguém fez na época. Se eles já sabiam onde estava o Titanic desde os anos 60, por que esperaram até 1985 para descobrir oficialmente? Por que permitiram que dezenas de expedições desperdiçassem milhões de dólares procurando no lugar errado? A resposta está nos documentos que a própria Marinha Americana foi forçada a tornar públicos décadas depois. O Titanic não estava apenas em uma área de interesse militar estratégico. Ele estava literalmente cercado por evidências de atividades que jamais poderiam se tornar públicas. Testes de armas químicas, destroços de submarinos experimentais, até mesmo instalações militares submersas que oficialmente nunca existiram. Revelar a localização do Titanic significava expor uma das maiores operações de encobrimento militar da história moderna. Significava admitir que por décadas, enquanto famílias esperavam por respostas, os governos estavam usando aquela região como um laboratório secreto para os experimentos mais obscuros da humanidade. Mas em 1985, algo mudou. A Guerra Fria estava chegando ao fim. Alguns segredos militares estavam perdendo a relevância estratégica e a pressão pública para encontrar o Titanic havia se tornado insuportável. Era hora de criar uma narrativa aceitável para o público, uma história que explicasse a descoberta sem revelar as verdadeiras atividades que estavam acontecendo naquela região. E assim nasceu o mito de Robert Ballard, o explorador corajoso que encontrou o navio perdido por acaso. Uma história bonita, romântica, que desviava completamente a atenção das verdadeiras razões pelas quais o Titanic havia permanecido perdido por tanto tempo. Mas como exatamente funcionava essa operação de encobrimento? Como é possível esconder a localização de algo tão grande por tanto tempo, especialmente quando dezenas de expedições estavam ativamente procurando por ele? A resposta está no que os documentos militares desclassificados chamam de Operação Profundidade Azul, um programa conjunto entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética que, ironicamente, transformou inimigos da Guerra Fria em aliados secretos quando se tratava de proteger os segredos do fundo do oceano. Imagine o cenário. Você é um explorador marítimo nos anos 1950, 60 ou 70 e decide organizar uma expedição para procurar o Titanic.
Você tem o financiamento, a tecnologia mais avançada disponível na época e as coordenadas aproximadas do naufrágio. Tudo parece perfeito para uma descoberta histórica. Mas assim que sua expedição se aproxima da área real, onde estão os destroços, coisas estranhas começam a acontecer. Seus equipamentos de sonar apresentam falhas técnicas inexplicáveis. Suas bússolas começam a dar leituras erráticas. Seus sistemas de navegação simplesmente param de funcionar. E quando você tenta investigar o que está causando essas interferências, navios militares aparecem do nada, alegando que você está invadindo áreas de exercícios navais ou zonas de testes científicos. Isso não era coincidência. Era sabotagem sistemática, orquestrada pelos mesmos governos que publicamente apoiavam as buscas pelo Titanic. Eles haviam instalado uma rede de interferência eletromagnética ao redor dos destroços, equipamentos que deliberadamente causavam mau funcionamento em qualquer tecnologia civil que se aproximasse da área. Mas a sabotagem tecnológica era apenas uma parte da operação. A outra parte, ainda mais sinistra, envolvia desinformação deliberada. Expedições que chegavam muito perto da localização real eram discretamente redirecionadas por especialistas que forneciam coordenadas ligeiramente incorretas, mapas oceanográficos adulterados ou relatórios de avistamentos falsos em outras regiões do Atlântico. Um dos casos mais documentados aconteceu em 1973, quando a expedição franco-americana, liderada pelo famoso explorador Jacques Cousteau, chegou a menos de 500 metros dos destroços reais do Titanic. Seus equipamentos detectaram estruturas metálicas massivas no fundo do oceano, exatamente do tamanho e formato que seria esperado para um navio da classe do Titanic. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um consultor científico da Marinha Americana, que havia se juntado à expedição no último minuto, convenceu Cousteau de que as leituras eram ecos falsos, causados por formações rochosas no fundo do mar. Ele sugeriu que a expedição se movesse alguns quilômetros para o leste, onde as condições geológicas seriam mais favoráveis para a detecção de destroços. Cousteau, confiando na expertise do consultor militar, seguiu a sugestão. Eles procuraram por mais 2 semanas na área indicada e, obviamente, não encontraram nada. A expedição foi declarada um fracasso e Cousteau voltou para casa convencido de que o Titanic estava em algum lugar completamente diferente. Décadas depois, quando a verdadeira localização foi revelada, ficou claro que Cousteau havia estado literalmente em cima dos destroços. Se ele tivesse ignorado o consultor e investigado as estruturas metálicas que seus equipamentos detectaram, ele teria feito a descoberta do século em 1973, 12 anos antes de Ballard. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa operação de encobrimento seja o que os documentos revelam sobre as verdadeiras atividades que estavam acontecendo ao redor do Titanic. Porque não se tratava apenas de proteger segredos militares convencionais. Tratava-se de esconder experimentos que violavam praticamente todos os tratados internacionais existentes na época. Relatórios desclassificados mencionam testes de armas biológicas em ambientes de alta pressão, experimentos com materiais radioativos em ecossistemas marinhos profundos e até mesmo tentativas de criar bases submarinas permanentes para operações de espionagem. O Titanic havia se tornado, sem que ninguém soubesse, o marco zero para alguns dos projetos mais secretos e controversos da Guerra Fria. Quando Robert Ballard finalmente revelou a localização do Titanic em 1985, a reação do público foi exatamente o que os militares esperavam. Euforia total. Manchetes ao redor do mundo celebraram a descoberta. Documentários foram produzidos. Ballard virou herói nacional.
E mais importante, ninguém fez as perguntas certas, mas alguns investigadores independentes não se deixaram levar pela narrativa oficial. Eles notaram detalhes estranhos nas primeiras imagens dos destroços que simplesmente não faziam sentido. Por exemplo, como um navio que supostamente havia ficado intocado no fundo do oceano por 73 anos apresentava sinais tão evidentes de perturbação recente. As primeiras fotografias mostravam claramente que a área ao redor do Titanic havia sido extensivamente escavada. Crateras artificiais, marcas de equipamentos pesados no sedimento, até mesmo estruturas metálicas que, obviamente, não pertenciam ao navio original. Era como se alguém houvesse usado o local como um canteiro de obras submarino por décadas. Quando questionado sobre essas anomalias, Ballard ofereceu explicações que só geraram mais perguntas. Ele alegou que as perturbações eram causadas por correntes oceânicas naturais. Uma explicação que qualquer oceanógrafo sério saberia ser absurda. Correntes oceânicas não criam crateras perfeitamente circulares no fundo do mar, nem deixam marcas de escavação com padrões geométricos precisos. Mas a coisa mais estranha não eram as evidências físicas de atividade humana ao redor dos destroços. Era o comportamento das autoridades após a descoberta oficial. Normalmente, quando um sítio arqueológico marítimo importante é descoberto, ele é imediatamente protegido por leis internacionais. Expedições científicas são organizadas, estudos são conduzidos, artefatos são cuidadosamente catalogados e preservados. Com o Titanic aconteceu exatamente o oposto. As autoridades americanas e britânicas estabeleceram uma zona de exclusão ao redor dos destroços que era ainda mais restritiva do que a que existia quando o navio estava perdido. Expedições científicas legítimas foram rejeitadas sob alegações burocráticas vagas. Mergulhos independentes foram proibidos. E quando pesquisadores insistiam em investigar a área, eles enfrentavam os mesmos tipos de interferência tecnológica e problemas técnicos que haviam atormentado as expedições dos anos anteriores. A mensagem era clara: vocês podem saber onde está o Titanic agora, mas isso não significa que vocês têm permissão para estudá-lo de verdade. E então começaram a surgir os relatos das pessoas que haviam participado das primeiras expedições oficiais aos destroços. Mergulhadores, técnicos, até mesmo alguns cientistas começaram a falar, sempre anonimamente, sempre com medo de represálias, sobre coisas que haviam visto no fundo do oceano que não deveriam estar lá. Estruturas que claramente não eram parte do Titanic original. Equipamentos modernos abandonados nas proximidades dos destroços. E mais perturbador ainda, evidências de que partes significativas do navio haviam sido removidas ou alteradas bem antes da descoberta oficial de 1985. Um técnico que participou das primeiras expedições de Ballard contou, anos depois, sobre uma descoberta que nunca foi tornada pública. Dentro do que restava do casco do Titanic, a equipe encontrou equipamentos eletrônicos que datavam claramente dos anos 1960 e 70. Não eram artefatos do naufrágio original, eram dispositivos militares modernos que alguém havia instalado décadas depois do desastre. A implicação era terrível. Não apenas os militares sabiam onde estava o Titanic há décadas, como eles haviam estado usando os destroços como uma espécie de base de operações submarina. O navio mais famoso da história havia se tornado literalmente um laboratório militar secreto no fundo do oceano. Mas talvez o mistério mais profundo não seja o que os governos estavam fazendo no Titanic durante todas essas décadas de encobrimento. Talvez seja o que eles estavam tentando esconder lá embaixo, que era importante o suficiente para justificar uma operação de desinformação que durou mais de 70 anos. Porque quando você para pensar, que tipo de segredo vale tanto esforço, tanto dinheiro, tanto risco político,
A história do Titanic não é um caso isolado. Na verdade, conforme mais documentos militares foram sendo desclassificados ao longo dos anos, ficou claro que o oceano está cheio de naufrágios perdidos, que na realidade nunca estiveram perdidos, apenas deliberadamente escondidos. O caso mais chocante talvez seja o do Lusitânia, o navio de passageiros britânico torpedeado pelos alemães em 1915. Por mais de 80 anos, mergulhadores tentaram explorar os destroços, mas sempre enfrentavam os mesmos problemas. Equipamentos que falhavam misteriosamente, permissões negadas e interferência de autoridades que alegavam preocupações de segurança. A razão só veio à tona em 2008. O Lusitânia não estava carregando apenas passageiros civis quando foi afundado. Estava transportando uma carga secreta de armas americanas para o Reino Unido, uma violação direta da neutralidade dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Durante décadas, governos britânicos e americanos trabalharam juntos para impedir que qualquer um descobrisse essa evidência, que poderia ter reescrito completamente a história da entrada americana na guerra. Mas o caso mais perturbador pode ser o do navio Andrea Doria, que afundou em 1956 após uma colisão com outro navio. Oficialmente, o Andrea Doria foi localizado quase imediatamente após o naufrágio. Estava em águas relativamente rasas, apenas 75 metros de profundidade. Mergulhadores comerciais visitaram os destroços regularmente por décadas. Mas aqui está o que ninguém sabia. O Andrea Doria estava transportando algo muito mais valioso do que joias e obras de arte. Documentos da CIA, desclassificados em 2019, revelaram que o navio carregava protótipos de tecnologia nuclear soviética que haviam sido roubados por espiões americanos. Quando o navio afundou, essa tecnologia foi parar no fundo do oceano, onde permaneceu por anos como uma das maiores operações de recuperação secreta da Guerra Fria. Cada mergulho recreativo ao Andrea Doria era, na verdade, uma operação militar disfarçada. Mergulhadores que pensavam estar explorando um naufrágio histórico estavam, sem saber, fornecendo cobertura para agentes que estavam sistematicamente removendo evidências de espionagem internacional. E então, aos casos que são ainda mais estranhos. Naufrágios que são descobertos e depois perdidos novamente. Expedições que encontram destroços, documentam sua localização e depois voltam anos depois para descobrir que os destroços simplesmente desapareceram. O caso mais documentado disso aconteceu com o navio mercante SS Poet, que desapareceu em 1980 com uma carga de milho destinada ao Egito. Em 1991, uma expedição de mergulho recreativo encontrou destroços que correspondiam perfeitamente às especificações do SS Poet. Eles documentaram a descoberta, tiraram fotografias, até mesmo recuperaram alguns artefatos que foram positivamente identificados como pertencentes ao navio. Mas quando uma expedição científica oficial chegou ao local 6 meses depois, os destroços haviam sumido. Não havia sinais de que um navio de 200 metros de comprimento jamais houvesse estado naquele local. O fundo do oceano estava completamente limpo, como se alguém houvesse aspirado qualquer evidência da existência do SS Poet. A explicação oficial foi que a primeira expedição havia se enganado sobre a localização, que os destroços que encontraram pertenciam a outro navio. Mas os mergulhadores originais tinham coordenadas GPS precisas, fotografias detalhadas e anos de experiência em identificação de naufrágios. Eles sabiam exatamente o que haviam encontrado. A verdade mais provável é que o SS Poet, como tantos outros naufrágios perdidos, estava carregando algo que governos poderosos não queriam que fosse descoberto. E quando exploradores independentes chegaram muito perto da verdade, os destroços foram fisicamente removidos do local.
Uma operação que exigiria recursos militares massivos e tecnologia de salvamento subaquático de última geração. Isso nos leva a uma pergunta terrível. Quantos dos mistérios marítimos que conhecemos são realmente mistérios? Quantos são simplesmente operações de encobrimento tão bem executadas que conseguiram enganar o mundo inteiro por décadas? E mais importante, se governos estão dispostos a investir bilhões de dólares e décadas de esforço para esconder destroços no fundo do oceano, o que mais eles estão escondendo nas profundezas que nunca exploramos? Chegamos ao ponto onde todas as peças se encaixam, onde o quebra-cabeça finalmente revela sua imagem completa. E a verdade é mais perturbadora do que qualquer teoria conspiratória que você já ouviu. Em 2017, um ex-oficial da Marinha Americana, chamado James Morrison, fez uma revelação que mudou tudo. Morrison havia participado das operações secretas ao redor do Titanic durante os anos 1970 e, quando foi diagnosticado com câncer terminal, decidiu quebrar décadas de silêncio militar. O que ele contou em seu depoimento final foi absolutamente chocante. Segundo Morrison, o Titanic não era apenas um local de testes militares ou uma base de operações submarina. Era algo muito mais sinistro, um laboratório para experimentos com tecnologia de origem desconhecida. Tecnologia que havia sido recuperada de outros locais e que os cientistas militares não conseguiam compreender ou replicar. Morrison descreveu estruturas dentro dos destroços do Titanic que claramente não eram de fabricação humana. Materiais com propriedades físicas impossíveis, equipamentos que funcionavam sem qualquer fonte de energia identificável. E o mais perturbador de tudo, evidências de que essas tecnologias estavam sendo estudadas e testadas há décadas. Mas a revelação mais chocante veio quando Morrison explicou por que o Titanic havia sido escolhido como local para esses experimentos. Não foi coincidência que essas atividades começaram na região onde o navio mais famoso do mundo havia afundado. Foi uma escolha deliberada, porque naquela profundidade, cercado pelos destroços de uma tragédia histórica, ninguém jamais pensaria em procurar por algo além do que era esperado encontrar. O Titanic havia se tornado a cobertura perfeita para uma das maiores operações de pesquisa militar da história moderna. Quem questionaria a atividade submarina em um local onde todos sabiam que havia um naufrágio? Quem suspeitaria que por trás da busca pelo navio perdido estava, na verdade, uma corrida para compreender tecnologias que poderiam reescrever tudo o que sabemos sobre física, energia e até mesmo sobre nossa posição no universo? Morrison também revelou algo que explica por que a descoberta oficial foi anunciada exatamente em 1985. Não foi porque os segredos militares haviam perdido relevância com o fim da Guerra Fria. Foi porque os experimentos haviam terminado. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas militares finalmente haviam conseguido replicar pelo menos parte da tecnologia misteriosa que estavam estudando. O achado do Titanic em 1985 não foi uma descoberta, foi uma operação de limpeza. Era hora de remover todas as evidências dos experimentos, criar uma narrativa aceitável para explicar décadas de atividade na região e desviar para sempre a atenção do público do que realmente havia acontecido naquelas profundezas. Mas talvez a parte mais perturbadora do depoimento de Morrison seja sua descrição do que aconteceu com a tecnologia após os experimentos terminarem. Segundo ele, parte dela foi integrada secretamente a programas militares americanos que existem até hoje. Outras partes foram deliberadamente destruídas porque eram consideradas perigosas demais para a humanidade atual. E uma parte, a mais significativa, foi devolvida ao fundo do oceano, mas não na região do Titanic.
foi relocada para locais ainda mais profundos, ainda mais inacessíveis, onde continuam sendo guardadas por operações militares que nem mesmo existem oficialmente. Isso significa que, neste exato momento, enquanto você está assistindo este vídeo, há tecnologias no fundo dos oceanos que poderiam revolucionar completamente nossa civilização. Tecnologias que poderiam resolver a crise energética mundial, permitir viagens espaciais que hoje consideramos impossíveis, talvez até mesmo responder às maiores questões sobre nossa origem no universo. Mas essa tecnologia permanece escondida, protegida por operações militares secretas, porque aqueles que detêm o poder decidiram que a humanidade ainda não está pronta para essas revelações. O caso do Titanic não é apenas sobre um navio que foi encontrado 73 anos depois de afundar. É sobre como aqueles que controlam a informação são capazes de esconder verdades que poderiam mudar o mundo. É sobre como segredos militares podem manter a humanidade inteira na ignorância sobre descobertas que, por direito, pertencem a todos nós. E talvez a pergunta mais importante não seja o que eles esconderam no passado, mas o que eles estão escondendo agora, neste momento, nas profundezas inexploradas dos nossos oceanos. A história do Titanic que você conhecia era apenas a superfície de um iceberg muito mais profundo e sombrio. Durante 73 anos, enquanto o mundo chorava uma tragédia e procurava por respostas, operações militares secretas transformaram os destroços do navio mais famoso da história em um dos maiores laboratórios clandestinos já criados. Tecnologias que poderiam revolucionar nossa civilização foram estudadas, replicadas e depois escondidas novamente, desta vez em profundezas ainda mais inacessíveis. O que Morrison revelou em seu depoimento final nos mostra que vivemos em um mundo onde verdades extraordinárias são mantidas longe de nós por aqueles que decidiram que não estamos prontos para elas. Isso nos leva à pergunta final. Se eles conseguiram esconder algo tão massivo quanto essa operação por tanto tempo, o que mais está sendo escondido de nós neste exato momento? Se essa história mudou sua forma de ver o mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui no Além do Óbvio, nós não paramos de procurar pelas verdades que eles não querem que você descubra. Deixa um comentário me contando o que você achou dessa revelação. E me diz, que outros mistérios você quer que eu investigue? Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade sempre está lá fora, esperando ser descoberta por quem tem coragem de procurar além do óbvio.